Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo estudos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde o Edgar está conduzindo esse assunto para a gente. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente dar início e já passo a palavra para o Edgar. Amém? Então vamos lá. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esta reunião, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor permitiu que estejamos aqui diante de Ti, Pai. E pedimos a Tua presença, Pai, nesse estudo bíblico. Venha ser o Senhor através do Espírito Santo, falando através do Edgar, falando através das pessoas que estão presentes aqui, para que a Sua mensagem chegue aos nossos corações de acordo com os propósitos que o Senhor tem para cada um. Nos capacite também, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos, para que entendamos a Tua mensagem, Pai. E que essa semente plantada nos nossos corações venha a dar fruto, Senhor, na Tua obra. Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém. Então, nós vamos dar sequência aqui. Eu vou passar a palavra para o Edgar. Nós estamos aqui no capítulo, terminando, o capítulo 5. A gente está conversando sobre isso, já vamos ver os 6, né, Edgar? Então, eu vou pedir para o Edgar dar sequência aí. Edgar. Vamos lá? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Aqui. Vamos lá. Nós estamos aí com 2 Coríntios, né? Na nossa estante ali, tradicional, né? Estamos avançando, né? Devagarzinho, porque a gente vai aí, nós vamos nos detalhes, né? Então, peço que, né? Que tenham até paciência, a gente vai devagarzinho, vamos aí pegando os pequenos, né? Aquelas coisas que, por vezes, numa leitura rápida e sem muito, né? De muita dedicação a cada versículo, passam desapercebidos aqueles detalhes que são fundamentais para a gente, né? Então, quando fizer uma leitura, quando a gente vai fazer uma leitura da Bíblia, não se preocupar com o tempo, se eu conseguir ler toda a Bíblia, se eu conseguir ler o livro todo, mas sempre o pouco que você vai lendo, leia com atenção, cada linha, cada detalhe, que às vezes uma palavra, uma frase ali do texto pode fazer uma mudança, né, numa situação sua, num tempo em que você está vivendo ali, né? Então, vamos nos dedicar aí com calma e a gente vai chegar lá. Acho que até, Marcelino, acho que até 2025, né, a gente está quase no final já, né? Vamos chegar nesse tempo. Nós estamos aí passando a gente vários... começa de novo. Começa de novo, E aí a gente tem aí um tempo já a gente vem se dedicando aí, são poucos capítulos por enquanto, mas a gente já tem aí uma intensidade muito grande, né, de Paulo falando para a igreja, falando individualmente, né, comigo tem falado muito ali naquilo que diz respeito à maneira de me comportar, de viver na igreja, de preocupações que eu tenho, né, daquilo que eu tenho que realmente dar valor, né, dentro da igreja, aquilo que eu tenho que focar a minha atenção, né. Eu tenho aprendido muito essa questão também dele falar muito de como a pessoa está vivendo e qual o respaldo que ela tem da vida que ela tem mostrado, ele tem mostrado na igreja e fora dela, né? A importância, né, do testemunho, também a maneira em que ele é visto dentro da igreja, como ele é também entendido pelos irmãos, né? Às vezes a gente toma algumas atitudes na igreja que às vezes os irmãos não entendem, mas você está fazendo isso para trazer alguns para a igreja, está fazendo isso, está perdendo algumas reuniões, ou alguns momentos dentro da igreja, mas isso é um fator que faz com que você esteja com alguém para depois, futuramente, essa pessoa estar na igreja, então isso está valendo. Então, muitas coisas são interessantes para a gente repensar, né, naquilo que a gente está fazendo dentro da igreja e qual o nosso papel como cristão, né? Paulo vem alertando, né? Alertando ali a igreja de Corinto, e também, né, como é atemporal a Bíblia, então ela vem alertando nós aqui, nos alertando nos dias de hoje, né? Nós ficamos ali no 5, na aula passada, nós falamos um pouco desse ministério da reconciliação, conversamos bastante sobre isso, né? A Rosângela está falando ali sobre
a questão mesmo dos testemunhos, né, a importância deles, né? Muito legal. E aí a gente estava falando dessa reconciliação, né, desse ministério da reconciliação, que é um processo que ultrapassa o perdão, né? A gente estava até falando, é algo que está acima do perdão, porque você perdoa e vai se reconciliar. Então a gente tinha falado bastante sobre isso na aula passada, né? Na questão mesmo de reconciliar com as coisas de Deus, você voltar, você recebe o perdão e se reconcilia, né? Você começa a voltar a ter esse contato diário, e a falar e andar com Deus, né? Andar ali com Cristo dia a dia, e também a reconciliação com aquele que você perdoou, né? Não basta perdoar, tem que ser, né? Tem que ser irmão mesmo, né? Tem que estar junto, né? E olha, você fez coisa errada, talvez me prejudicou ali num determinado momento, né? Mas eu te perdoo, e vamos seguir juntos, vamos em frente, eu vou errar também com você, né? Reconhecer como somos falhos e quanto a gente pode errar com alguém, ou com a igreja, ou com as coisas de Deus, né? Mas esse perdão que a gente recebe de Deus, a gente vem também a partilhar com os irmãos que estão também errando com a gente, ou que a gente está errando também, que recebamos esse perdão deles também, né? Então, essa grande importância da gente estar buscando, né, essas coisas de Deus na nossa vida, né? Para viver melhor, né? Isso ficamos na aula passada, né? Aí agora a gente está entrando no capítulo 6, que é um capítulo também importantíssimo, como todos, né? Mas o 6 tem umas peculiaridades muito interessantes, né? E que a gente aí vai estar lendo, né, Marcelino? Vamos estar lendo 6 aí até, talvez no bloco a bloco, né? Esse de 1 a 4, né? Se você puder ler, daí a gente já segue. Vamos lá? Tá bom. Vamos ler do 1 a 4, a gente conversa e depois segue, né? Isso, vamos lá. Posso só dar Pode. antes de ler aqui, só falar sobre Sim. essa questão da reconciliação, Vamos lá. né? Que foi uma mensagem muito, muito bacana, né? Deus ele nos reconciliou através de Jesus, né? Então, e ele também ele deixa uma mensagem para a gente dessa reconciliação, né? Para que a gente também leve essa mensagem da reconciliação para as pessoas, né? E aí, quando você fala que é um processo que ultrapassa o perdão, né? A gente pensa, a mensagem do Evangelho é: Cristo morreu por nós, né? Então nós estamos salvos e os pecados foram perdoados. Quando a gente fala de reconciliação, quer dizer que não para aí, né? Quando a gente recebe a mensagem, a gente foi salvo, Jesus foi sacrificado por nós e nós fomos perdoados. Mas não é só isso. Deus, através disso, ele nos reconcilia com ele. Então, além de perdoar, ele nos trouxe para perto dele, né? Agora ele está junto com a gente, Jesus está com a gente através do Espírito Santo, ele se move. Então, é como se fosse um segundo passo a reconciliação. Então, quando a gente vai para falar disso para as outras pessoas, né? Muitas vezes a gente perdoa, mas não é só perdoar, né? É se reconciliar, né? É você caminhar junto, conforme o Edgar diz. Então, nós temos uma missão, um trabalho de levar isso, né, para os irmãos e praticar isso, né? Porque Deus fez isso. Como a Rosi disse bem outro dia aqui, né? Se Deus perdoou tudo, os nossos pecados, né, com sua imensa misericórdia, como é que eu não vou perdoar o meu irmão? E mais, Deus se reconciliou conosco. Como é que a gente não vai fazer isso com o irmão? Vai levar isso para o irmão? Então, foi uma mensagem muito bacana aqui. Mas vamos lá, vamos ler o capítulo 6, vamos iniciar, né? Vamos ler aqui do 1 até... Viu, Marcelinho? Ô, Marcelinho. Olha. Só dar um testemunho sobre pedir perdão. Eu tive uma experiência muito assim, no momento foi muito triste, depois foi muito boa. Teve uma pessoa que tentou prejudicar de todas as formas. Foi tão sério isso aí, que o meu corpo físico, né, não suportou aquilo que eles estavam falando. E eu fui direto para o hospital. Eu fiquei muito abatido, muito, muito, muito. Aí eu fui direto, aí eles levaram para o hospital, porque para eu não fazer outras coisas, né, que como homem de Deus, aí eu segurei o máximo, aí eu não suportou meu corpo, me senti mal, aí me pegaram e levaram para o hospital. Aí essa pessoa, depois de um bom tempo, passaram acho que uns
3 anos, mais ou menos 4 anos, por aí. Aí, de madrugada, à noite, uma pessoa ligou, e não foi possível atender, a minha esposa atendeu, aí falou, quero falar com o pastor Vanderlei. Aí eu cheguei, era 10 horas, 11 horas da noite, fui fazer uma visita, né? Era 10h45, mais ou menos. Aí, e ela tinha dito para a pessoa, olha, ele vai chegar muito tarde. Eu falei, não, mas tenho que falar hoje com ele de qualquer jeito. Aí, quando eu cheguei em casa, a Edmeia falou para mim, olha, a pessoa ligou para você. Aí eu fiquei assim, né, no meu coração, puxa, aquela pessoa que fez eu, né, me machucou tanto, 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 né? Mas tudo bem. Aí ele ligou para mim, eu atendi, era 11h30, mais ou menos. Aí ele falou assim para mim, aí o pastor Vanderlei, falei, tudo bem? Falei, tudo bem, e você? Perguntei como é que ele estava, né? Falou, olha, eu não estou bem, não. E Deus falou comigo que eu precisava ligar para você. E hoje eu sou pastor. E Deus falou comigo, para que o meu ministério seja a bênção, eu tenho que pedir perdão para o Senhor. Olha, coisa linda, rapaz. Eu tenho que pedir perdão. Aí nossa, foi uma bênção, né? Senão Deus não vai abençoar. Então, eu quero que você me perdoe e falou assim, em nome do Senhor Jesus. Aí contou, falou dos erros, falou da influência que ele teve, né? Falou, você me perdoa, pastor, para abençoar meu ministério. Puxa vida, aquele dia lá, eu sou, né? Alguém falou assim, aí eu não teve jeito de não chorar com ele, sabe? Teve a atitude desse homem. Aí nós abençoamos a vida dele e hoje ele está sendo uma bênção no seu ministério. Então, por quê? É importante, a gente fica tão machucado, que machuca o nosso corpo físico, a nossa mente, né? E às vezes até a vida espiritual, né? Por saber como é que alguém pode levantar uma questão assim, alguma coisa contra alguém. Mas eu louvei a Deus por esse homem de Deus, que Deus tocou no coração, lá no Nordeste ele estava, olha só, ele era daqui, foi para o Nordeste, foi consagrado lá no Nordeste, foi consagrado aqui, foi para o Nordeste fazer um trabalho, abrir um trabalho lá, mas o trabalho não dava certo, não tinha jeito. Aí Deus falou com ele, é por causa disso. Aí foi uma bênção, né? Eu louvei a Deus pela atitude dele, e hoje nós temos, quando eu posso conversar com ele, com maior alegria, né, de saber que Deus falou com ele e falou comigo. Então, o perdão é fundamental. Isso pede perdão e você tem que perdoar também, né? São as duas coisas. É importante, não é fácil pedir perdão, não. Não é fácil. Né? Não é assim, chegar para a pessoa e falar assim, você me perdoa? Não, não é isso, não. Não é chegar, você me perdoa, irmão? Não, não é isso. Tem que sentar, conversar, orar, reconhecer que você errou, que é importante reconhecer, aí sim. Amém. Só esse testemunho. Obrigado. Amém. 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 Muito importante. Então, vamos ler aqui, ó, versículo 1 até o 4, tá bom? Iniciando aqui o capítulo 6. No versículo 1. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri. Quando chegou o dia da salvação, escutem. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Amém. Amém. Você vê, esse texto é bem interessante, quando ele fala ali da questão mesmo de você ter recebido, né, essa graça de Deus na sua vida, né? Você tem ali algo preciosíssimo, né? É como você ganhar um grande, né, um presente mais esperado, uma coisa tão vital para a sua vida, que você pega e guarda na gavetinha ali do lado, né? Eu vou guardar, depois eu uso, uma outra hora eu uso isso, né? Num outro momento, ou lá na frente eu vou usar, né? Aquela coisa de você ganhar várias camisas e guardar lá e ter aquela coleção de camisas dentro do guarda-roupa e nunca usou, né?
camisas bonitas, né? Tá lá, você nunca usou. Então, assim, você ganhou isso, né? Isso foi de graça, foi dado a você, né? Essa salvação foi nesse momento, o momento é agora, você recebeu essa salvação, você recebeu essa graça de Deus, esse tempo para viver com Deus, né? E depois eu vou viver isso tudo, né? Depois eu vou chegar, né? Eu vou buscar isso tudo, eu vou usar isso tudo, né? Vou praticar isso tudo, né? Que eu estou recebendo, né? De Deus, toda essa graça, não no sentido só da salvação, né? Você receber todo esse ensinamento vindo de Deus, você ouve pastores, você lê, você entende, você tal, e você faz o quê? Guarda na gavetinha ali, fecha, e depois eu uso, né? Depois eu uso. Então talvez um alerta ali tem várias, esse texto tem várias colocações, dá para você encaixar em vários, né? Várias situações da sua vida, né? Como cristão, né? E relembrar um pouquinho do que foi esse momento em que você aceitou a Jesus, você teve agora a sua vida colocada nas mãos de Deus de verdade mesmo, e a partir desse momento segue, né, de uma maneira efetiva como cristão mesmo, exercendo aquilo que Deus te deu, né, esse ministério que Deus te deu. Então é um alerta para você não engavetar seus projetos com Deus ali, né, aquilo tudo que Deus está te dando, você não engavetá-los, né. Você tem ali no Deus falando ali, né? Quando Paulo cita esse texto, ele está citando lá Isaías 49:8, né? Que fala exatamente esse texto, né? O Senhor Deus diz ao seu povo, né? Está falando lá com Isaías, o profeta falando, né? Quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei, como está ali, ó, né? Quando chegar tal, eu ajudarei, os protegerei, e por meio de vocês farei uma aliança com os povos, né? Então ele vai usar esses novos ali, né, que estão, né, trabalhando na obra ali de verdade ali, né, com essa nova aliança, ele vai usar para que essas pessoas sejam refeitas, sejam restabelecidas, seja restabelecida essa aliança, né? Então, muitos que estavam ali como terra arrasada, como cidade abandonada e totalmente destruída, ela vai ser refeita, vai ser reconstruída, né? Então, o que é o irmãozinho que está fora, ou a pessoa que está fora da igreja, que está totalmente arrasada, abandonada e tal, você vai servir para restaurar tudo isso por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da graça de Deus, né? O Vani quer comentar? Vamos lá? Eu queria, que você falou aí, né, quando a pessoa se converte, ela tem esse encontro com Jesus, né, ela tem que se entregar mais. Mas eu acho que isso serve também, Edgar, para quem já está na igreja. Porque às vezes a gente está tanto tempo na igreja, tem pessoas que estão há tanto tempo que elas começam a ir meio que no automático, achando que está tudo bem, tudo tranquilo, eu faço isso, faço aquilo, e ela para de se empenhar como deveria, para buscar as pessoas, para levar as pessoas para Jesus. E você vê muito isso na igreja. Pessoas que já estão há tanto tempo que às vezes ela fala, eu não vou assistir escola bíblica dominical, não. Eu já vi falar sobre isso. Só que a pessoa não entende que cada vez que você lê, Deus fala de uma maneira diferente. Cada vez que você estuda a Bíblia, Deus mostra uma coisa diferente. Só que está tão ali, vamos dizer assim, tão naquele ritmo automático da vida. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, tá tudo bem, tal, que ela vai se perdendo nisso, achando que tá tudo certo e na verdade não tá, né? Sim, sim. Interessante, porque a pessoa vai se acomodando, né? Como diria, né? No popular, a pessoa vai se ajeitando ali, falar, eu tô bem aqui, né? Tá cômodo aqui, eu vou ficar quietinho aqui, ninguém vai me dar trabalho e eu nem vou ter trabalho e nem vai, sabe aquela coisa, ela vai ficando, né? Não que seja um trabalho, mas faz parte do ofício, né? Do ministério, né? O cristão tem que realmente ir de levar e também, né? O ministério de trazer muitos para o evangelho, né? Então isso é fundamental para a gente. Se a gente agora já estou salvo, estou na igreja, estou tranquilo, já conheço o caminho, estou com Deus e pronto, né? Então, assim, seria muito simples, né? Seria muito sem sentido, né? Seria não estar aproveitando essa graça que Deus te deu de uma maneira plena, né? Isso vai ficando meio capenga, fala, puxa, eu recebi uma graça maravilhosa, gigante para a vida, que vai me garantir ali, né? Vida eterna e tudo, e eu não quero repartir com ninguém, é minha, pronto, peguei, não quero, é meu, né?
ninguém pega, né? Sabe, é uma coisa muito complicada isso, e a gente precisa alertar os irmãos da igreja mesmo ali, né? Para que eles percebam essa necessidade, né, de repartir essa graça, né, de transbordar e de atingir muitos com essa graça que você recebe, né? Recebe diariamente, né? Se renova cada dia, né? No 3 ali, pode falar, pastor. Olha aí. Só essa palavra aqui, não recebais em vão a graça de Deus, né? Então, ali havia mestres também que estavam ensinando o contrário que Paulo estava pregando. Eles falavam mais sobre as obras. Então, ele estava tentando tirar o valor de Jesus e colocar no valor de Jesus, colocar a obra. Então, Paulo estava exortando aqui as pessoas para, olha, não deixem em vão aquilo que vocês estão aprendendo na realidade, que é Cristo Jesus. E por quê? Esses mestres sempre foram oposto àquilo que Paulo pregava. E esse aqui estava falando sobre as obras. Olha, importante a obra. Logicamente que a obra é importante, mas sem Jesus a obra é morta. Amém, só isso. Amém, amém. No 3, nós temos ali, não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Em algumas versões, eu até vou passar aqui, em algumas versões desse texto, nós temos ali algumas maneiras de expressar esse texto de uma maneira em que às vezes você até pode se colocar, né? Até eu fiz questão de colocar, é um texto simples, parece que ele passa desapercebido ali, né? Não queremos... Pastor, acho que está aberto aí o microfone. Pastor, tá? Desculpa. Não, que às vezes atrapalha quem... Né? Tá bom. Deu agora. Aí nós temos o que é o Vani... Ah, tá. A Rosa está comentando ali, aqui em cima do que o Vani comentou, né? E aí a gente tem ali, nós temos assim, vamos até pegar ali, na RA, diz do descrédito, então eu não vou ler o trecho todo, mas para que o nosso ministério não caia em descrédito. Você tem uma vida ali, né, ministerial ali na igreja, levando o evangelho, você tem credibilidade, né? Você tem aí algo que te dá credibilidade, mesmo que você cometa alguns erros, mesmo que você não seja exatamente, né? Não venha agir exatamente como se deve. Às vezes você dá errei, aí você pede perdão, mas aí tal, alguém fala, você errou aqui, errou ali, e começa a somar seus erros ali, fala, opa, né? Mas assim, ele zela pela vida cristã que ele leva de uma maneira em que eu não entendo muito de contabilidade, mas existe aquilo que entra e aquilo que sai, aquela coisa do crédito e débito e tal, e que sempre o seu crédito seja sempre maior, né, nesse sentido aí, do que esse débito aí, né? Que você cometa menos erros, cada vez menos erros, até que chega uma hora que você tem mais, né? Mais crédito que débito ali na sua conta, você esteja como diria, no azul aqui, né? Tem uns lugares que é outra cor, mas vamos dizer assim, você esteja bem, né? Você tenha respaldo para falar da palavra de Deus de uma maneira um pouco mais que seja aceita. E ele era aceito ali, as pessoas conheciam Paulo, mas existiam como o pastor falou, esses que estavam tirando esse foco de Paulo ali e levando para eles o foco porque tinham necessidade disso para ter meio de vida, né? E isso também dava respaldo, prestígio, e eles gostavam disso. E Paulo vinha com todo o crédito que ele tinha espiritual ali, tudo aquilo que as pessoas entendiam como vida de testemunho e também espiritual. Então a vida dele era dedicada, né, ao ministério dele, então ele tinha esse crédito, né? Na versão ARC, a mais antiga, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, às vezes existe aquele acompanhamento das pessoas, né, no dia a dia que você vive, e as pessoas sabem que você, por ser cristão, comete alguns erros que fala, puxa, ele é cristão e está cometendo esse tipo de erro. Esse aí se diz cristão e olha o erro que ele comete. Então, assim, observar sempre, puxa, esse erro eu não posso cometer mais. Ah, mas a gente erra. Não, esse não. Aquele ali também não. O outro também. Essa história de, eu sou falho. Tem erros que o cristão não pode cometer. Eu acho assim, às vezes eu cometo erro. Não, eu não posso estar 30 anos dentro da igreja fazendo isso. Não. Sabe assim, não posso me permitir fazer coisas que
que desagradam a Deus, desagradam os irmãos, desagradam a quem não é irmão, não está na igreja. Então, quer dizer, a gente vai ser sempre censurado, vai ter sempre ali um acompanhamento ali para saber se você está bem ou não. Você é acompanhado por todos, né? Você é vidraça, você é vitrine, né? As pessoas estão sempre te olhando, né? Na KJV, na King James Version, você tem lá, para que o ministério não seja culpado, né? O ministério seja culpado, seja apontado como um ministério que não está sendo, não está dando fruto, não está correto, né? O seu ministério como cristão, de levar a palavra, de ser um pregador, de ser um pastor, de você estar sendo um evangelista, de estar trabalhando na obra, ou seja qual for o seu ministério, que ele não seja culpado, que ele não seja ali indicado como digno de culpa por ter feito algo que não cabe a ele, né? Então, muito cuidado, zeloso naquilo que você faz, zeloso na palavra e na maneira de agir. Não é exagero meu, não, é que a gente, às vezes, por esse comodismo aí, né, que o Claudio Vanni falou agora, né, que o Vanni falou, que por esse exagero, por não termos esse zelo, a gente acaba cometendo alguns erros que acabam sendo ruins para o nosso ministério, né? E que as pessoas falam, olha, eu não vou lá na igreja dele, olha como ele vive, olha o que ele fala, olha o que ele fez, né? Eu não vou com ele, eu não vou, se ele me chamar, eu não vou não, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Na Jerusalém, que é a Bíblia dos católicos, também diz algo muito... O texto de Jerusalém é muito legal, muito bom. Ele diz que para que o nosso ministério não seja criticado, né? Crítica no sentido, na tradução, seria como uma crítica até destrutiva, uma crítica não no sentido de melhora, não. Acaba sendo porque a pessoa vai criticar e você observa e fala, opa, tem que melhorar. Está errado isso que eu estou fazendo. Mas não dê margem para que isso chegue ao ponto de você ser criticado para poder mudar. Você perceba, acho que eu não estou bem, não. Isso aí não está certo. E você mesmo, nessa autoanálise, fala, não, eu preciso melhorar. Não precisa de alguém, não chega ao ponto de alguém ter que indicar para você, ó, você está errado. Não é assim, irmão, né? A pessoa nem é da igreja, olha para você e fala, irmão, não é assim. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com o meu ministério? Então, muito cuidado, né? Nós estamos aqui falando com crentes, né? Estamos falando com pessoas da igreja, não estou falando... Paulo estava falando com pessoas da igreja, né? Então, isso é muito sério, não é uma brincadeira ser cristão, né? Então, é uma coisa muito séria, né? E aí, vamos seguindo aqui. Pastor, quer falar? Olha, só voltar um pouquinho do versículo 2, tem uma palavra aqui que é tão importante, quando ele fala assim, ó, eu te ouvi, né, no tempo da oportunidade. Olha só, que coisa linda, no tempo da oportunidade que Deus estava dando para eles para serem salvos. Olha só que coisa. Então, quantas oportunidades que nós temos que Deus nos dá e nós não aproveitamos, né? Então, aqui Paulo está falando, olha, o tempo da oportunidade que Deus está dando para te salvar. Aproveita essa oportunidade, né? Aproveita a oportunidade de estar na escola dominical, aprendendo essas coisas tão maravilhosas que Deus tem nos dado. Amém. Amém, amém, muito legal. Interessante que a gente tem essa oportunidade, tivemos essa oportunidade, né? Aproveitamos, e alguns vão ter essa oportunidade, e cabe a nós alertar isso tudo, alertar para esses, olha, é agora, mas um dia eu me converto, um dia eu vou buscar as coisas de Deus e tal, não, é agora, daqui 2 minutos, daqui a pouco eu vou falar, você vai falar, isso aí, eu quero, né? Não, depois, uma outra oportunidade, né? Não, pode ser que você não tenha essa próxima, né? Você não sabe, né? Estamos aqui conversando, eu não sei o próximo segundo, não é o próximo minuto, não, eu não sei. Quem garante que estaremos vivos, né, aqui no próximo minuto, né? Então é muito sério isso, né? Vamos lá? Amém. Amém. Vamos seguindo aqui agora no 6:5, né, Marcelino? Vamos lá? Vamos. 5 e 6, né? Ele que lê e a gente presta atenção. Vamos lá. Tá bom, 5 e 6. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais,
temos ficado sem dormir, sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso por nosso amor verdadeiro. Olha que legal. Esse é um texto também, assim, que ele vem ali do 4 também, onde nós estávamos lendo ali no finalzinho, né? Ele vem fechando aquela história aquilo que a gente estava contando sobre, pelo contrário, né? Porque nós não queremos que nada atrapalhe esse ministério, né? E nada atrapalhe os irmãozinhos que vão ouvir isso, essa palavra de Deus, né? Ele diz no 4 ali que, pelo contrário, né? Nós mostramos que somos servos de Deus, né? Nas situações mais difíceis, nós mostramos que somos servos de Deus. Então, nas aflições, nos sofrimentos, nas dificuldades, é aí que nós mostramos que somos servos de Deus. E isso nos dá credibilidade, não seremos censurados, e não seremos culpados e nem criticados, porque nós estamos ali como servos de Deus nas situações mais difíceis. Nós não vamos responder com dureza e brigar e subir sabe, e bater e xingar e fazer coisas erradas logo em sequência, porque nós somos servos de Deus. E por sermos servos de Deus, nós vamos no momento, Deus vai nos ajudar naquele momento, além de nos sairmos melhor de situações assim, difíceis, além de nos sairmos melhor, ainda vamos trazer aqueles que nos criticaram, aqueles que tinham até razão, mas nos criticaram, estavam fora do Evangelho, mas nos criticaram por uma índole, uma boa índole, tinham lá uma boa índole, tinham um caráter muito legal, muito bom, e de repente eles estavam nos criticando, nós que às vezes achamos, eu sou cristão e por isso falo e prego e tal, e aí uma pessoa ímpia, uma pessoa de fora da igreja, uma pessoa que não segue as coisas de Deus, mas pela formação, pelo caráter, pela vida que ele leva, uma vida correta, né? E de repente ele observa que você não está correto. Aí ele lá fora da igreja fala assim, e aí, cristão, tá errado, que vida é essa que você está levando? Uma pessoa ímpia chega ali, né, fala, peraí, que vida é essa, né? Então, você ser alertado por alguém que está fora da igreja, é assustador isso, né? Então, você mudar a sua conduta como cristão e como cidadão que vive numa cidade, que vive num país, que vive né? Então, enquanto estamos nesse mundo tenebroso, vamos viver da melhor maneira possível, né? E às vezes a gente se esquece disso. A gente, às vezes, como diria, a gente é repreendido por pessoas que não estão na igreja, né? Nós somos exortados, no sentido da palavra exortado, no relevo, nós somos ali impulsionados por aquilo que a pessoa fala, não é briga, não é nem chamado a atenção, exortação no sentido de da pessoa estar falando, olha como é que se vive, é assim, e você fala, é mesmo, é assim, aí você fala, puxa, eu fui exortado por uma pessoa de fora da igreja, né? Isso é assustador, né? Vani, vamos lá? Só complementando isso aí que você falou, nós vimos muito isso nessa época de política, né? Porque quantos cristãos, né, vamos dizer assim, nós vimos falando mal, falando um monte de bobagem, sendo que o que tinha que ser feito era orar. Simplesmente orar, não importa quem vai entrar, quem vai ficar. A nossa obrigação é orar. Você tem que ter a sua opinião, é lógico. Mas é que você falou, você tem que ter a sabedoria do que você vai falar. Porque você, como cristão, as pessoas estão observando o que você está fazendo. Então, é essa sabedoria. Por mais que você não concorde com aquilo, por mais que você saiba que aquilo está errado, você se posiciona sim, mas de acordo com a Bíblia, com sabedoria, sem começar como eu vou dizer, fugiu a palavra aqui, mas sem ficar falando um monte de bobagem, que fulano isso, que fulano aquilo, não. Você se posiciona de acordo com a Bíblia. E não tem que falar mal do outro, o outro que entrou, o outro que ganhou, porque não é de Deus. Como assim não é de Deus? Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Então, se aquela pessoa está lá, ela entrou porque Deus permitiu que ela entrasse. Foi feito o possível. Então, se ela está lá é porque ela tem que estar lá. Então, nós temos que orar por ela, para que Deus mude o coração dela, para que Deus faça algo na vida dela. Não ficar jogando pedra como todo mundo faz. Mesmo, Vani, mesmo porque você está no mesmo barco, né?
Você está no mesmo país e você precisa torcer para que esse país dê certo, para que muitos consigam viver melhor, né? De maneira mais justa, né? Fale, pastor. Bom, sobre o que o Wander falou, a Bíblia recomenda nós orarmos pelas autoridades. Ela nunca fala para nós falarmos alguma coisa contra eles. Logicamente que cada um de nós temos nosso parecer, nosso voto, né? Mas aquele que ganhou, não importa se ele... Eu não queria que essa pessoa ganhasse a eleição, mas tudo bem, mas tem que fazer o quê? Orar por ele agora, acabou, encerra, né? Agora, o que eu queria falar aqui, eu fiquei observando o verso 4, aqui eu fiquei, puxa vida, falando sobre parte do nosso ministério. Você quer ter um ministério? Sabe que todo aquele que tem um ministério, olha só, tem que ter paciência. Olha só, todo aquele que quer ter um seu ministério, tem que ter o quê? Aflições, olha só, ministério é isso, tem que ter paciência, tem que ter aflição, tem provações, tem que ter angústia e também, às vezes, até prisão. Então, Paulo está falando aqui sobre um ministério, né? Ministério é isso mesmo, é um ruso, é bênção, né? Bênção. Mas nós passamos por todo essa paciência, né, que tem que ter o pastor Vanderlei, tem que ter paciência, né? Faz parte do ministério. Aí, então, é interessante isso que Paulo fala aqui sobre o ministério e aquilo que acontece dentro do nosso ministério. Às vezes, na prova, eu orei tanto, eu sou pastor e nada aconteceu. Meu irmão, você é pastor, amém, glória a Deus. Eu sou um servo de Deus, uma serva do Senhor, estou orando há tanto tempo. Amém, glória a Deus, continua orando. O ministério nosso realmente é espinhoso, mas a vitória é muito grande. Amém. Amém. E a gente também refletir sobre isso, uma questão mesmo de que algumas coisas nós estamos passando e sofrendo, algumas por erros nossos mesmo, por nós mesmos, por atitudes que cometemos. E a gente comete muitos erros durante essa caminhada desnecessários, né? Eu digo sempre assim, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Aí alguém fala, não, mas você vai privilegiar eles. Sim, eu vou ensinar a eles o que eu não aprendi, para que eles não cometam os erros que eu cometi. E eu quero que meus filhos ensinem para os meus netos coisas que eu ensinei para eles e coisas que eles aprenderam, para que os netos não cometam esses erros. Na igreja, a mesma coisa. Aqueles que você leva para a igreja, ensine-os o máximo possível, para que eles não cometam os erros que você cometeu como cristão. Porque senão eles vão cometer os erros, vão passar por dificuldades, por aflições, por isso e aquilo também, porque não observaram aquilo que aprenderam. Ou não aprenderam. Foram cometer erros e aprenderam com os erros como não fazer. Não posso fazer isso. Então, você não pode mais cometer alguns erros e você tem que ensinar para aqueles que vão cometer esse erro, não cometam esse tipo de erro porque eu cometi e eu estou pagando por isso. Eu perdi minha credibilidade porque eu agi de tal maneira. Então, ensinar aqueles que estão vindo para o Evangelho a não cometerem erros que eu cometi. Então, assim, muitos falam, é aflição, é tribulação, é não sei o quê, mas você está cometendo vários erros em sequência, erros que você já sabe que não deve cometer. Então, tem muito erro que você provoca, você mesmo leva, sabe? Você induz ao erro, né? Pessoas, e você mesmo acaba se deixando levar, né? Então, muito cuidado ao falar, puxa, eu só sofro aflições, não sei o que, tá. Mas como é que você está vivendo? Você tá cometendo erros e não quer aflições? Às vezes não é o caso, mas tem caso que sim, né? Tem caso que você pisa na bola e não quer aflições, né? Sabe aquela coisa? Então, muito cuidado como é que você está vivendo para não reclamar à toa, né? Deus fala, peraí, mas vamos viver direitinho que talvez melhore, né? Hora que melhora, né? E aí a gente tem ali no final dos 6, pastor, fale aí. Só uma palavra em cima do que você está falando, porque às vezes o filho, ele cobra da gente, papai, mas o senhor também fez isso. Mamãe, você também fez isso aqui, que é justificando o erro dele. O que o papai e a mamãe têm que falar? Realmente, eu errei. É por isso que eu estou falando para você não cometer. Eu errei, estou arrependido daquilo que eu fiz. Mas não faça isso que eu fiz no passado, né? Então, às vezes, o filho aponta o dedo. Mas o senhor também fez isso. O senhor também fez isso, né? O senhor começou a namorar com 12 anos, né?
né? Aí, não, eu errei de fazer isso. Mas por isso estou falando para você, não faça isso. É uma experiência que o papai e a mamãe passou que não foi boa. Amém. Cabe a nós, né, alertar, né, pastor? E aí a gente tem ali, né, como ele falou, né, com paciência, delicadeza, mostrando que somos servos de Deus. Isso daí vai ser algo que a pessoa vai reconhecer na sua vida, vai perceber que isso faz parte agora da sua vida. Não que você só sabe, mas que isso faz parte da sua vida. Conhecer uma coisa, praticar é outra, né? Eu tinha um professor de mecânica que eu nunca mais vou me esquecer e serviu para o resto da vida, que ele dizia sempre que na teoria, ele falava assim, na teoria a prática é diferente. Ele falava meio, né, do interior, e ele falava que na teoria a prática é diferente. Porque você conhece tudo, eu sei tudo sobre como montar uma engrenagem, fazer isso e aquilo, mas na prática, às vezes 1 milímetro que veio para cá ou para lá não encaixa. Você tem que retificar a engrenagem, tal, para poder servir ali. Então, assim, às vezes você precisa observar que se a sua vida está sendo, né, algo que alguém está percebendo que você tem essa paciência, essa delicadeza no sentido de cuidar dos detalhes daquilo que você está fazendo, sem fazer de qualquer jeito, né? E mostrando que você é servo de Deus, né? Você mostrando, mas com a sua vida, né? Não só na teoria. Quer ver? Eu vou falar agora como Jesus falou, blá, 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 blá. Aí alguém olha para você, você faz isso? Não faço. Nem estou longe de fazer isso. Então, assim, se sua vida prática está muito longe da teoria, tem aí esse gap aí, esse espaço aí, né? Esse buraco, né? Entre que tem que ser consertado com uma ponte ou aproximar isso tudo. Senão, você vai ser só teoria e prática uma longe da outra. Aí você vai cometer erros e a coisa vai ser feia. Até você lembrar a teoria na hora da prática, vai dar um trabalho. Mas quando a prática e a teoria estão muito próximas, você está estudando o tempo todo, você está aprendendo o tempo todo, a teoria e a prática ficam muito juntinhas ali, e aí é muito fácil de aplicar rapidamente, né? Da mão para a boca você pega e pratica aquilo, né? Mas quando você está longe, a teoria sua está longe da sua prática, a coisa é natural, Rosângela. Se isso tudo é natural, viver com Cristo, andar com Cristo, viver como Ele andou, andar como Ele andou, sabe? E aí chegar no fim do dia, você falar, puxa vida, olha, eu fiz coisas que agradaram a Deus, né? Nem percebi, olha, eu fiz mesmo, hein? Que legal, olha, nem percebi, sabe? Isso sim é ter a prática, né, aplicada naquilo que você aprendeu. Eu lembro bem eu vou contar uma rapidamente. Eu estava num lugar onde no exterior, tal, no lugar onde as pessoas não falavam a minha língua, e eu ali, e eu tive que trocar uma passagem rápida porque eu queria adiantar um trem que eu ia pegar. E daí eu cheguei eu estava começando a viajar, eu não tinha aquela prática de falar, eu cheguei no guichê lá e aí eu pedi uma passagem, tal, porque eu preciso tal lugar para tal horário, e dá para trocar essa daqui, tal, a mulher veio com outra passagem, me deu, eu peguei a passagem, obrigado, tal, e fui no trem, entrei, peguei e fui embora. Quando eu cheguei no trem, eu falei, puxa vida, eu fiz tudo isso numa outra língua, e nem percebi. Então a minha prática estava muito próxima da parte teórica. Eu estava estudando, eu estava procurando aprender e tudo mais. Então, isso tudo. A da Rosa está cantando a musiquinha que a gente gosta muito de cantar, que ao chegar ao fim do dia, ser que dormiria muito mais feliz, porque tinha praticado tudo que tinha aprendido. Né? Muito legal. Então, e aí quando eu consegui fazer isso tudo, voltando à historinha, eu consegui fazer isso tudo e nem percebi, isso sim, para mim, já era algo que eu tinha falado, puxa, agora eu consigo colocar a minha prática com a teoria juntas ali, sem perceber. Né? É como dirigir, você começa a pisar na embreagem, freio, acelerador, né? E sem perceber que você faz tudo isso. Porque a teoria você sabe e você botou em prática. Né? Oh, meu Deus. Mas isso tudo é uma coisa que a gente começa a praticar e isso faz parte dessa vida cristã. A teoria é muito próxima da prática, né? Nós temos aí 6 minutos, acho que dá para... o Marcelino, pode falar, Marcelino. Eu acho que a gente podia, nesses últimos 5 minutos, então, passar a palavra para o pastor para fazer a oração final, né? E aí a gente podia... Legal. A sequência no... Legal. Esse próximo bloco, Marcelino, ele é bem interessante também, como todos, né? Para variar, né? E ele vai falar desse escudo da fé e a espada, né?
como instrumento de defesa e instrumento de ataque. Precisamos estar sempre prontos para a defesa e sempre prontos para o ataque, usando ali a palavra e usando a fé. A fé que nos defende, que nos ajuda nessa defesa, né, do dia a dia, e a espada que a gente vai ali lutando contra o inimigo que vem pela frente e tal. Então, assim, agora ali é esse momento agora do capítulo 6 ali é impressionante. Ele a gente pode dedicar aula em cima dele, porque a nossa vida o que não é, que se não é a nossa vida, essa defesa pela fé, o ataque com a palavra, atacar o inimigo com a palavra, não com pancada, com chute, com cadeirada, não, com palavra, fé na defesa. Isso é fundamental. Então a gente vai para um capítulo, para uma parte desse capítulo que é chave. Pagar o mal com o bem. Isso aí, vamos tentar aprender, não é fácil, mas vamos tentar aprender com esse povo aí que viveu situações muito mais pesadas do que as nossas, né? Que a gente vive uma vida até leve como cristão, né? Amém. Amém. Só uma palavra sobre a prática e teoria. As duas caminham juntas. Você não pode ter teoria, você pode ter teoria, mas tem que prática. E a prática é tão importante como a teoria. Por exemplo, você lê a Bíblia, eu lembro que uma pessoa falou uma vez para mim, já li toda a Bíblia. Eu falei, e daí, mas você está colocando em prática a Bíblia? Não. Se você não colocar, não adianta. Não adianta. Então, as duas caminham junto. A teoria é importantíssimo, que nem, por exemplo, você pega o manual do carro, você lê todo o manual, mas se você não for na prática, você não vai adiantar nada. Mas onde aperta o botãozinho? É lá? Tem que ter a prática. Mesma coisa a palavra de Deus. Temos que ler a palavra de Deus para saber que Deus está nos ensinando. Agora, Senhor, me ajude a colocar isso aqui em prática, na prática da minha vida, né? Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ter um culto muito abençoado também. Quero convidar a todos, né? Não faltem no culto. Chegue lá na igreja já louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que nós estamos aprendendo, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai amado, quero te louvar. Quero te agradecer, meu Deus, por uma hora, Pai. Estamos aprendendo, Pai, da tua palavra. Como é importante, Pai. Nós estamos aprendendo agora, Pai amado, vendo da força para colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesse momento da escola dominical. Abençoe, Pai amado, Marcelino, Edgar, e abençoe todos que estão participando desse estudo bíblico, Pai, desse ensinamento de Deus para as nossas vidas. Pai, muito agradecido eu estou por esse domingo maravilhoso, Pai. Agora, Pai amado, abençoe o culto de hoje à noite, Pai. Deus, que seja uma grande bênção. Todas as pessoas que estiverem lá possam ser abençoados pelo teu poder. Use o teu servo pregador de hoje à noite, Pai. Obrigado por tudo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós que estamos aprendendo a palavra do Senhor, agora e para sempre. Amém! Amém! Que Deus abençoe! Amém. Deus abençoe! Senhor a todos! Deus abençoe!